guerra, eleições, cadeias de suprimento prejudicadas e a maior inflação que o mundo desenvolvido viu nos últimos 40 anos e até uma possível recessão. Essas são algumas das incertezas em torno do cenário que a gente vê nessa reta final por ano de 2022. Mas esses cenários incertos, eles geram muitas oportunidades para os investidores. Meu nome é Fernando Ferreira, eu sou estrategista-chefe aqui na XP e nesse vídeo, eu e nosso time de analistas, a gente vai ensinar você como aproveitar esses últimos meses de 2022 para capturar algumas dessas oportunidades. Em primeiro lugar, é importante ficar claro que não existe uma bola de cristal. Algumas perguntas sobre os rumos dos mercados ainda estão sem respostas, mas a gente vê 3 cenários possíveis nesses próximos meses. No primeiro cenário, a inflação seguiria alta e persistente no mundo todo. Esse cenário até favorece o mercado brasileiro, dado a exposição a commodities que a gente tem. No segundo cenário, a gente entraria numa recessão global econômica e nesse cenário os ativos tendem a sofrer tanto no mundo desenvolvido quanto nos mercados emergentes. E o último cenário possível, o terceiro, seria uma visão de um pouso suave. O que seria isso? Uma desaceleração econômica global aliado a uma inflação menor. Os ativos de risco iriam bem e esse cenário seria favorável para a Bolsa brasileira. Independente de qual desses cenários se desenrolar, a gente acha que a diversificação continua valendo e muito importante na sua carteira. Os ativos reais, a renda fixa e ter uma boa diversificação global são muito importantes de ter na nossa carteira. Na Bolsa Brasileira, os dados históricos mostram que esse nível de preço sobre lucro que a gente está vendo na Bolsa tende a trazer ótimos retornos futuros quando isso aconteceu no passado. A gente não tem a intenção de prever o futuro aqui na XP, mas a gente é convicto de que a melhor maneira de lidar com essa volatilidade, esse aumento de incerteza, é construir uma base forte, partindo de dados e, claro, fazendo bons investimentos. Nesses próximos minutinhos e no relatório que aparece aqui no link na descrição desse vídeo, a gente vai trazer mais detalhes sobre quais são eles. No cenário internacional, o grande tema continua sendo a inflação, que segue alta nos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Os bancos centrais têm subido taxa de juros, mas os mercados não sabem quanta alta de juros vai ser necessário para controlar a inflação. Dependendo do tamanho da alta de juros, a recessão pode ser mais profunda e os mercados podem sentir mais. Um outro tema relevante é o tema de energia na Europa. Com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, custos de energia subiu demais na região e isso está gerando mais inflação e menos atividade econômica, além do inverno muito incerto que os europeus vão passar a partir do final desse ano. Um outro tema importante do cenário internacional é a China. A China vem desacelerando para além dos efeitos da pandemia, por conta de um fator mais histórico. A China cresceu 20 anos e agora tem se acomodado essa taxa de crescimento. China crescendo menos provavelmente afeta o mercado de commodities, especialmente commodities metálicas. Para o Brasil é relevante o minério de ferro, em que nós somos um dos principais produtores no mundo. Aqui no Brasil o cenário, apesar dessa incerteza internacional, os dados têm sido melhores do que o esperado. Atividade mais forte, inflação mais baixa, contas externas sólidas e contas fiscais que também têm mostrado dados melhores do que o esperado. Os dados bons fiscais não garantem a sustentabilidade da dívida. O Brasil é um país de dívida ainda muito alta e é muito importante que o próximo governo traga uma regra clara de como vai ser a gestão fiscal para frente. Se nós formos capazes de restaurar a credibilidade fiscal, nós não temos dúvida que a inflação vai cair no mundo e aqui no Brasil também, abrindo espaço para o Banco Central cortar juros e a partir de meados do ano que vem a economia voltar a crescer. A taxa de câmbio tende a ficar estável, em torno de R$5 por dólar, ou até cair um pouquinho se a confiança voltar de forma importante para o Brasil. O Brasil tem diante de si uma grande oportunidade de voltar a crescer, mas é importante que essa transição seja feita de forma equilibrada para trazer de volta a confiança internacional na nossa economia. Sem dúvidas, as atenções dos últimos meses do ano se voltam para as eleições gerais, principalmente nas disputas da presidência e do Congresso. Nas eleições presidenciais, o cenário é de polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Já o espaço para uma terceira via ficou cada vez menor. Desde janeiro, a diferença entre Lula e Bolsonaro encolheu pela metade. E a menos de um mês do primeiro turno, em 2 de outubro, a questão é, tem espaço para um estreitamento ainda maior na diferença entre os dois? Os indicadores econômicos recentes sugerem que sim. Índices de desemprego têm surpreendido positivamente. As projeções de inflação foram reduzidas de 12% para 6,8% depois das desonerações promovidas pelo governo, além de haver expectativa de injeção de recursos por meio da ampliação de auxílios
promovida via PEC. Na reta final da campanha, Bolsonaro conta com a máquina de governo e campanha no rádio e TV para diminuir sua rejeição e a defasagem em relação ao líder. A chave parece ser ajustar o foco do discurso para a recuperação da economia, coincidente com a demanda do eleitorado. Lula, por sua vez, mantém o foco da campanha na comparação econômica do período atual com o seu primeiro mandato, o que lhe favorece na disputa. Após as eleições, seja qual for o cenário, o mercado se concentrará nos desafios fiscais que se seguirão pela frente. Ambas as campanhas têm feito promessas semelhantes que pressionam as contas públicas, como Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023, mudanças na tabela do imposto de renda e a manutenção das desonerações implementadas pelo atual governo, em especial no setor de combustíveis. Em relação às equipes ministeriais, há expectativa de manutenção da linha da atual equipe econômica em caso de vitória de Bolsonaro, com avanços em marcos regulatórios e alguma expectativa de privatizações. No caso de vitória do Lula, o mercado parece antever menos espaço para a privatização de ativos com regulação menos liberal dos setores. E quando a gente olha para a Bolsa, o Brasil iniciou o ano de 2022 com uma oportunidade bastante atrativa para os investidores estrangeiros. Isso aconteceu por uma combinação de fatores. Em primeiro, houve uma rotação global no mercado de empresas de crescimento para empresas de valor. Em segundo, o mercado brasileiro é fortemente exposto a commodities e bancos. E em terceiro, o Brasil apresenta múltiplos de entrada bastante atrativos. Como resultado, o mercado local começou o ano descolando fortemente dos mercados globais e o Ibovespa chegou a subir quase 40% em dólares até meados desse primeiro semestre do ano. Mas o rally não se sustentou, pressionado por preocupações globais e domésticas também, mas apesar do cenário externo ainda bastante conturbado, a gente continua a ver o Ibovespa como barato, mostrando grande desconto em relação à sua média histórica e em relação aos mercados de fora. Olhando para frente, vemos 3 possíveis cenários para os mercados, que impactariam de formas diferentes o desempenho do Brasil. O primeiro cenário é o de inflação em alta e persistente. Esse cenário favorece ativos reais, como as commodities. Nesse caso, o Brasil estaria bem posicionado, pois tanto a economia como a nossa bolsa são bastante dependentes do rumo dos preços das commodities e materiais básicos. O segundo cenário é o de recessão econômica. Nesse caso, os ativos de risco tendem a passar por uma forte correção, com os investidores globais buscando ativos de baixo risco. Os mercados envolvidos tendem a ter um desempenho superior aos mercados emergentes, que em geral apresenta maiores riscos, que é o caso do Brasil. E o terceiro cenário é de um pouso suave, aquele de desaceleração moderada da atividade econômica global, em que o mercado voltaria a ficar mais otimista. Essa seria uma situação mais favorável para a Bolsa brasileira, pois investidores globais voltariam a ter um maior apetite para tomar mais risco. Para os investidores, vemos algumas oportunidades de tomar um pouco mais de risco, mas não achamos que há muito mais espaço para os juros caírem, por exemplo. Focamos nos seguintes principais temas: commodities, histórias seculares de crescimento e qualidade a preço razoável. No relatório aqui, na descrição, você encontra as nossas principais escolhas de cada setor. E quando a gente olha um pouco mais longe, além das fronteiras do Brasil para o mercado internacional, o principal fator que deve mexer com os mercados para o restante do ano é o medo de uma recessão econômica global. Mas é hora de ficar longe de investimentos internacionais? Não, pelo contrário. Para investidores de longo prazo, essa correção que a gente viu em 2022, na realidade, pode ser uma ótima oportunidade de entrada. Em momentos como o atual, o mercado tende a apresentar retornos positivos em 60% a 70% do tempo em um ano, quase 80% em 2 anos. Mas tenha cautela. Apesar da importância de aumentar a exposição em investimentos internacionais estruturalmente, o cenário global ainda é complexo. E a visão é de cautela para o curto e médio prazo. Na frente ESG, a transição energética, a busca por emissões neutras em carbono e o caminho das novas regulações são os assuntos que puxam a crescente relevância do tema. Falando de transição, ficou claro que o mundo precisa de mais energia, ao mesmo tempo em que as mudanças climáticas exigem menores emissões. Na Expert XP 2022, uma mensagem ficou clara:
O país é um dos países com a matriz energética mais renovável do mundo. Consequentemente, o Brasil está bem posicionado para captar recursos financeiros que permitam um desenvolvimento tecnológico necessário para essa transição energética. Até o meio do ano, a gente viu novas tecnologias e soluções de baixo carbono surgindo em diferentes áreas, como, por exemplo, as baterias de veículos elétricos, o que vem aumentando a demanda por alguns metais verdes que são necessários para essas tecnologias. A gente acredita que os investidores vão continuar pressionando para que as empresas assumam seu papel na condução da descarbonização através do investimento em tecnologias que permitam uma transição mais acelerada. O segundo grande tema, crédito de carbono, surgiu em 1997, a partir do chamado Protocolo de Kyoto, e o valor negociado nesse mercado já atingiu um recorde de 851 bilhões de dólares em 2021, uma alta de 164% em relação a 2020. No Brasil, o governo federal publicou um decreto em maio de 2022 regulamentando esse mercado no país através de um sistema de registro único, chamado SINAR. Essa decisão evidenciou avanços na definição dos parâmetros desse mercado, ao mesmo tempo em que a gente espera ver mais progressos ao longo do restante do ano. Na nossa visão, quando o assunto é aquecimento global, não existe uma bala de prata, mas o mercado de crédito de carbono se apresenta como uma importante solução alternativa no combate às mudanças climáticas. Com todos os olhos voltados ao potencial do Brasil para estar na vanguarda desse mercado, esse tema deve exigir cada vez mais a atenção dos investidores e também das empresas ao longo dos próximos meses. A gente vê que as mudanças impostas pelas regulamentações vão ter um papel cada vez mais importante na condução das empresas às melhores práticas ESG. Também na Expert XP desse ano, foram diversos os painéis ESG que colocaram a regulação como tema central de discussão, trazendo a importância dos agentes reguladores no bom funcionamento do mercado. Durante 2022, a gente já viu avanços importantes e vemos essa agenda ganhando força no restante do ano e também em 2023, o que deve estimular ainda mais o foco ESG por parte das companhias e investidores. Depois de 5 altas na taxa Selic só em 2022, a demanda por renda fixa se mantém alta com as taxas dos títulos em patamares atraentes. Só como um exemplo, uma NTNB, que é um título público atrelado à inflação, com vencimento em 2035, pagava para os investidores IPCA mais 5,2% em janeiro desse ano. E hoje o rendimento já está se aproximando de 6%. Atualmente, as expectativas para os juros futuros também estão acima do que a gente esperava em janeiro. E o efeito dessa elevação de expectativas sobre os títulos de renda fixa, principalmente pré-fixados e atrelados à inflação, é inverso. O preço dos títulos cai. E isso pode ser uma oportunidade para os investidores que podem incluir ativos a preços menores do que alguns meses atrás, garantindo rendimentos mais altos ao longo do tempo. Apesar do cenário desafiador, tanto no Brasil quanto lá fora, e do temor de recessão global, as taxas dos títulos de renda fixa parecem estar ainda descoladas das projeções econômicas de juros dos próximos anos. Mas vale lembrar que renda fixa não se resume a títulos públicos. Títulos bancários e de crédito privado entregam hoje rendimentos mais elevados do que eram vistos há alguns meses. E como a gente não pode prever o que vai acontecer nos próximos anos, a gente precisa se proteger de surpresa. E para isso, uma carteira diversificada com títulos pré- e pós-fixadas, também atreladas à inflação, além de outras classes de ativos, se mostra mais eficiente do que concentrar em um único tipo de aplicação. A gente recomenda também evitar a concentração em vencimentos muito curtos, pelo risco de investimento no futuro. Agora que já passamos da metade de 2022, se você pudesse voltar ao começo do ano, o que teria feito de diferente na alocação da sua carteira? Teria feito uma reserva de emergência maior? Ou, quem sabe, aumentado a exposição em multimercados ou renda variável? A grande verdade é que nunca é tarde para realizarmos ajustes e deixarmos nossos portfólios ainda mais adequados aos nossos objetivos e momentos de vida. Por isso, nós sugerimos uma revisão geral para atentar tanto ao que está acontecendo na sua vida e também ao que está acontecendo no mercado. E também para que você faça as melhores escolhas de acordo com seu perfil e objetivo. Para isso, nós trouxemos as visões por classe de ativos aqui do nosso time de alocação. Para a renda fixa, nós continuamos a sugerir um nível de caixa acima da média, com duas finalidades. A primeira é, claro, a reserva de emergência, que vai garantir liquidez e preparação para o investidor caso haja uma recessão global mais forte e um cenário doméstico mais apertado. A outra finalidade é a reserva de oportunidade, que garante caixa para quem gosta e sabe aproveitar os momentos de queda e correções
para encontrar momentos de compra de bons ativos. Nós consideramos que o caixa deverá estar em alocação em renda fixa pós-fixada. Sobre outras classes e indexadores de renda fixa, se até hoje a predileção por ativos IPCA+ foi óbvia, daqui em diante devemos começar a balancear melhor as alocações em títulos pré-fixados. Seguimos com a visão construtiva para a classe de multimercados, que teve nos primeiros meses de 2022 um dos melhores períodos dos últimos 7 anos. A gente entende que essa é uma classe que costuma ter um papel mais estrutural de diversificação e que apresenta menos dependência da direção específica dos mercados como um todo. Além disso, pela diversidade de estratégias e de mercados em que esse tipo de investimento atua, os multimercados apresentam uma boa redução de risco, uma relação de risco-retorno atraente para a carteira. Ainda vemos alguns riscos para a renda variável brasileira, como falamos antes, mas ainda assim temos nos sentidos mais confortáveis em sugerir uma exposição um pouco maior em ativos de risco brasileiro. No atual cenário, entendemos que pode ser um bom momento de entrada ou de aumento de exposição para o investidor de longo prazo, que consideramos com um horizonte de alocação superior a 5 anos. Já na renda variável global, nossa visão não é das melhores e reduzimos bastante a exposição internacional nas nossas carteiras recomendadas. Como explicamos, a possibilidade de uma subida de juros em decorrência de um cenário de inflação alta e persistente traz à tona uma provável recessão. Por isso, estamos sugerindo a alocação em seus menores níveis de renda variável global e uma parcela bem modesta em renda fixa global. Cada vez mais temos acreditado na importância de utilizar uma parcela da alocação em posições mais estruturais de longo prazo, em ativos menos líquidos, mas que apresentam retornos esperados elevados, que é o caso dos investimentos que podem ser encontrados nos fundos de Private Equity, Venture Capital, Special Situations, infraestrutura, entre outros. Para alocação de portfólio, a receita nunca vem pronta e nem é única, mas é importante ter regras claras de rebalanceamento em busca de resultados acima da média. Ao invés de ir atrás dos investimentos da vez, o mais importante é estar diversificado, buscando sempre não o maior retorno, mas aquele que satisfaz as suas necessidades e com um risco adequado ao seu perfil de investidor.